Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal, um bom sábado, um bom Shabbat aí para todos. Bom, no vídeo de hoje não vai ser um vídeo muito técnico, né, como eu costumo fazer, né, mostrando muitas coisas, etc e tal. Hoje vai ser um daqueles vídeos mais light mesmo que eu costumo fazer, de reflexão mesmo, só pra gente, né, impor um pensamento, né, impor aqui um desabafo sobre certas coisas que eu observo, né? Eu gosto de usar esse canal também para compartilhar desabafos, né? Compartilhar coisas que eu tô vendo, minhas ideias pessoais, e é isso. Então o tema principal é: pense enquanto é legal, pense enquanto ainda é legal, porque eu penso que no futuro próximo pensar será totalmente proibido, ou seja, só vai ser legal, só vai ser legalizado você pensar de acordo com o que o governo quer, pensar dentro da caixinha que montaram. E as pessoas que pensam fora da caixa, obviamente, serão uma ameaça. Então, pense enquanto é legal. Bom, a gente está vendo aí que a maioria das pessoas, a maioria dos habitantes do nosso mundo, infelizmente, as pessoas nos dias de hoje pararam de pensar. Tá entendendo? Bom, na verdade, as pessoas elas até pensam, só que elas pensam dentro, como eu tô falando, elas pensam dentro daquela caixa que já foi montada, tá entendendo? A maioria das pessoas pensam dentro dessa caixa, tá entendendo? Mas elas não querem sair da zona de conforto, se colocá-las num cenário diferente, de tentar pensar um pouco fora da caixa, ver esse mundo sobre um outro olhar, sobre uma outra ótica, uma outra perspectiva. Tá entendendo? Não é muito do interesse da maioria das pessoas. E por quê? Falo isso porque eu também já fui assim, tá, galera? Eu falo isso aqui, mas isso aqui se enquadra, serve principalmente pra mim, tá? Eu coloco eu como exemplo. Eu também já fui assim, tá? E basicamente é o seguinte: o nosso cérebro, ele não gosta de mudanças, tá entendendo? O nosso cérebro, ele não gosta. Então, quando a gente vê algo assim diferente, um assunto diferente, né, algo que possa ameaçar o que a gente acredita, ou algo que possa de alguma forma ameaçar a nossa realidade, o nosso cérebro tenta nos convencer que aquilo ali não é real. Porque, como eu tô falando, o nosso cérebro ele não gosta de mudanças. Tá entendendo? Nunca é fácil sair da zona de conforto e viver fora desse padrão que eles constroem pra gente, tá entendendo? Esse ciclo vicioso. Tá entendendo? Muitas pessoas trabalham, pagam contas e vivem nesse ciclo, né? Servindo de engrenagem pro sistema. E eu também me incluo nisso, tá? Todos nós somos gados manipulados. Eu também me incluo. Às vezes eu falo esse termo aqui no canal, mas eu me incluo nisso também, galera. Porque querendo ou não, ainda que a nossa cabeça esteja aberta para muitos assuntos, ainda que nós estejamos despertos sim, mentalmente, porque a libertação ela tá na mente, no coração. Mas nós não podemos negar o fato de que fisicamente nós ainda dependemos desse sistema. Nós somos dependentes, totalmente dependentes desse sistema. E assim, eu penso que é quase impossível você sair 100% do sistema. E no meu ponto de vista, a única saída mesmo pro sistema é espiritualmente. Tipo assim, se você se arrepender, se você aceitar o Messias como seu único e suficiente Salvador, se você aceitar o Criador, se você começar a seguir a Bíblia direitinho, a cumprir os principais mandamentos, que é amar o Criador acima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo, e seguir os mandamentos com amor, eu falo com amor, tá? Com pureza mesmo, com humildade no coração, tentando aprender, buscando o Criador, etc e tal. Se você seguir esse caminho, no meu ponto de vista, você não precisa temer nada. Você não precisa temer mais nada e nem se preocupar com nada, tipo assim, relacionado a esse mundo terreno, relacionado a esse mundo material aqui que a gente vive. Porque a própria Bíblia fala em Lucas, no Novo Testamento, na Bíblia diz assim, ó: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o Criador ele sabe totalmente das nossas necessidades, galera. Tá entendendo? Então, sim, é legal sim, se você tiver uma grana, se você tiver condição financeira suficiente de comprar um terreno, assim, num lugar um pouco mais remoto, né? Ou até numa cidade pequena, tá? Não precisa ser necessariamente num mato, mas num lugar assim um pouco mais remoto, né? Uma cidadezinha mais pequena, você conseguir comprar um terreno de, sei lá, 2.000 metros quadrados, e você conseguir plantar uma horta, conseguir plantar alguma coisa, pelo menos parte da sua comida, ter fonte de água doce, um poço, algo desse tipo,
Se você tem condição e pensa em fazer, olha, tudo bem, faça, aconselho. Mas eu também não vou vir aqui no canal e dizer que todo mundo é obrigado a largar o que tem, ou obrigado a, sei lá, ficar maluco e, tipo assim, e querer a todo custo deixar o lugar que você mora para ir morar no mato. Não é assim que funciona também, tá entendendo? Fazer isso é suicídio, percebe? Então tudo tem que ser de forma consciente, tá entendendo? Até a nossa fé tem que ser uma fé consciente, tá entendendo? E o que eu quero dizer com fé consciente? É, por exemplo, você dizer assim: ah, eu acredito em Deus. Então, se eu acredito em Deus, se eu pular desse prédio aqui, eu creio que ele vai me salvar. Aí você vai lá, pula do prédio, não acontece nada, pum, você morre. É isso que eu tô dizendo. Isso aí é uma fé irracional. Por quê? Porque você está tentando ao Criador fazendo isso. Você está tentando automaticamente. Então, isso é uma fé irracional. Nossa fé ela tem que ser racional, tá entendendo? A gente tem que agir com sabedoria. É isso que eu tô querendo dizer. E no mundo de hoje a gente vê que a maioria dos habitantes do nosso mundo não pensam, tá entendendo? E é o que eu falo, eu também já fui assim, galera. Eu penso que cada um vai ter seu ponto, seu momento, o seu momento específico para acordar. Cada um vai ter, né, a hora certa. Eu penso eu. E a gente vê o seguinte. Eu vou citar aqui uma coisa, aqui um exemplo que aconteceu comigo um tempo atrás. Sempre acontece, muitas pessoas perguntam assim pra mim: ah, o que vai mudar na sua vida? Ah, Lucas, o que vai mudar na sua vida se caso a Terra for plana? Ah, Lucas, o que vai mudar na sua vida caso a Terra não seja um globo? Beleza. Tudo bem, muitas pessoas jogam essa pergunta na minha cara. Eu devolvo essa pergunta agora com outra pergunta. A pergunta correta é o seguinte: o que vai mudar na sua vida se caso o homem pisar na Lua? O que vai mudar na sua vida se caso o homem conseguir explorar Marte? O que vai mudar na tua vida se um astrônomo conseguir achar um planeta a, sei lá, a 100 bilhões de anos-luz de distância? Não vai mudar absolutamente nada, percebe? Então, essas coisas também não mudam em nada na nossa vida, você percebe? Não está refletindo em nada na nossa vida, não vai impactar diretamente em nada. Tá entendendo? Aí quando chega nessa parte, as pessoas não fazem esse tipo de pergunta, né? Quando é, tipo assim, algo baseado no que elas acreditam, elas não fazem pergunta. Mas se você chegar e dar um ponto de vista diferente, se você chegar para as pessoas e dizer que a Terra não é um globo, aí elas comecem a fazer essas perguntas bobas. Ah, o que vai mudar na sua vida se a Terra for plana? Tá, você deveria parar para se perguntar: pô, o que vai mudar na minha vida se o homem conseguir pisar na Lua? O que vai mudar na minha vida se o ser humano conseguir explorar Marte? O que vai mudar na minha vida se, sei lá, um astrônomo achar um planeta que tá chovendo rubi e safira líquida? Essas porcarias, essas fantasias de ficção científica, não vai mudar porcaria nenhuma também na nossa vida, percebe? Ou seja, esse lado mais fantasioso, que usa mais a imaginação científica, isso aí não vai mudar em nada na nossa vida, você percebe? Vamos considerar que se fosse real, o que mudaria na nossa vida se o homem explorasse Marte? As pessoas, tipo assim, iam acabar com a fome no mundo? As pessoas iam ter saneamento básico em lugares pobres, né? Em países assim menos desenvolvidos? Ou seja, não ia mudar em nada. Ia haver menos corrupção? Ia haver hospitais de qualidade? Iam haver mais escolas, mais hospitais? Ia haver mais investimento na educação? Ia haver mais investimento na agropecuária? Ia haver mais investimento em áreas da sociedade que, pô, áreas da sociedade que são muito mais importantes, têm muito mais aplicabilidade diretamente na nossa vida, no nosso dia a dia? Pois é a questão que a gente tem que parar para se pensar. Tá entendendo? A gente tem que parar pra pensar nisso. Então são questões óbvias, questões básicas que as pessoas não conseguem sentar 5 minutos para parar e pensar. Tá entendendo? Sobre essas coisas. Tá entendendo? Aí muita gente joga isso na minha cara. Ah, por que vai mudar na sua vida se a terra for plana? Muita gente diz assim também, né? Já vi muita gente repetindo a mesma coisa. Se todos os planetas são redondos, né? Se todos os planetas são redondos, por que a Terra não seria? Se todos os planetas são redondos, por que a Terra seria plana? Então, eu devolvo essa pergunta com outra pergunta. Vou devolver essa pergunta agora com a pergunta correta, que é o seguinte: por que só a Terra tem vida? Por que só tem vida aqui na Terra e não há vida em Marte, em Júpiter, em Vênus, em Saturno, em Mercúrio, em Urano, em Netuno? Por que não há vida nesses planetas e só há vida aqui na Terra? Pois é, a pergunta que eu faço: por que só aqui na Terra tem vida
tá? E não é só um tipo de vida não, são vários tipos de vida. Aqui na Terra tem o ser humano, tem o cachorro, tem o gato, tem o crocodilo, tem o papagaio, tem arara, tem tigre, tem onça, tem leão, tem elefante, tem girafa, tem ornitorrinco, tem rinoceronte, tem plantas, tem os fitoplânctons, tem vários tipos de vida aqui na Terra. Até alguns certos minerais têm algum tipo de consciência. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Elétrons, essas coisas, ou seja, partículas que a gente não vê têm vida. Então, é isso que eu tô falando. Por que essas coisas complexas só tem aqui na Terra e nesses planetas não? É uma pergunta que eu faço. Vocês que jogam essa pergunta na minha cara, vocês deviam parar pra se perguntar isso. Essa é a pergunta correta que vocês deveriam fazer. Então, galera, o raciocínio do vídeo é esse, tá? Eu espero que todos tenham entendido aí. Então, o que eu aconselho pra todos é: pense enquanto ainda é legal. Pense. Não permita que a sua capacidade de pensar seja terceirizada em troca da opinião de especialista, que é apenas um ser humano como você, tá entendendo? Então, o Criador nos deu uma mente, um intelecto, e Ele quer que a gente use pro nosso bem. Bom, vou ficando por aqui, fortíssimo abraço a todos que me acompanham. Vou ficando por aqui, galera, aquele dedo no like se vocês gostarem. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.